Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a este que é o 27º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas que nunca precisaram de pauta para se divertir, né, Lúcia Porto? Cabalística 27. Eu sou cabalística, né? Olha que lindo, olha que cena linda. Eu estou de vermelho, a cor do meu time, e tu tá de óculos vermelho combinando com a cor do meu time. E não, eu estou hoje... de laranja. Eu estou de laranja. Não, mas o teu óculos é vermelho. Não, é laranja. Puta, eu sou totalmente daltônica e cega, então. Mas, enfim, este episódio é o número 27, que realmente é cabalístico, porque marca a data mais auspiciosa do mundo, que é a data do meu aniversário. Inclusive, preparem-se, 27 de abril, aceito muitos presentes, muitos presentes. E essa é a 3ª temporada e 3 é o dia do meu aniversário. Que momento! E nós ganhamos muitos presentes, Lúcia Porto. Nem sei, não sei como lidar com isso. Lúcia Matos, tu não tem uma sacolinha pra gente passar? Olha que tal essa sacolinha, mas olha ali. Quase Sem Pauta. Isso aí, assim como essa xícara linda, que tu tem uma outra de outra cor aí, né? Porque tu é gremista. Isso aqui veio da galera da Tri-Shirt Brindes, do Rafa e da Alessandra. Olha que coisa maravilhosa. Essa xícara serve para a gente botar o que dentro? Café. O café que a nossa amiga Cacaia Bestete, do Café do Porto, trouxe. E, café aliás, da Cacaia. O café da Cacaia fica bem. Olha aqui, olha que tal isso aqui. Ai, gente, eu tô chocada com olha, isso aqui. Olha, acabou de passar alguém aí atrás Passou de ti. um cachorro atrás de mim, que é o Miguel. Esta térmica que a Termolar fez com a nossa marca, Lúcia Matos, maravilhosa. Muito linda, amamos. Nossa, tô chocada com essa térmica. Dá pra tomar um chimarrãozinho tri, né? Mas tu prefere um chimarrão ou um vinho? O que tu prefere? Não, olha o nível. Eu tô chocada com os nossos parceiros. Ninguém tá entendendo nada. Não? É o seguinte, Quase Sem Pauta está se profissionalizando. E quem tem amigos tem tudo. E nós temos muitos amigos. Esse aqui veio dos amigos lá da Dionísia Vinho Bar, Jaqueline Meneghetti, nos deu de presente aqui, ó, My Red, um vinho feito em Bagé pela Estância Paraíso, hein? Que momento. E marque a hamburgueria, né, Lúcia Porto? Pô, marque aqui, espetacular, suas pimentas, seus temperos, que a gente pode comer antes de ler um livrinho, né? Muito bom. Que tal, hein? Vamos nessa, então, que já edição revista e ampliada do Dicionário de Porto Alegrês, de Luiz Augusto Fischer. E aqui já tem a dica do que será esta nossa 3ª temporada. Um beijo muito carinhoso e nosso agradecimento, né, a esses amigos que estão com a gente no Quase Sem Pauta para homenagear a nossa cidade, né, Porto? Tu sabe só quem a gente não pôde falar, porque eu confesso que eu não falei, porque acabou já o produto, né? Porque o Alexandre Barbosa que mandou uns pãezinhos magníficos da Cumbuca Padaria, mas eu comi no lanche, no café, no jantar, enfim, acabei com tudo já. Então, o que teremos para hoje, então? Um beijo carinhoso pro beijo Café para do todos. Porto, Cumbuca, Dionísia, LPM Editores, Marca Hamburgueria, TR-Shirt Brindes e Termolar. Obrigada por estarem com a gente nesta temporada, que é uma temporada importante para a gente, né, Porto? Porque é uma temporada que vai homenagear a nossa cidade, a cidade que a gente adora, e que está completando 250 anos neste mês de março, né? Então, como é que vai ser essa temporada, Porto? Essa temporada, sim, nós vamos fazer 4 programas, né? Estamos iniciando hoje com um escritor, que daqui a pouco apresentaremos para vocês, e nas próximas semanas também teremos aí presença de mais 2 pessoas muito legais que representam a nossa cidade, e o último episódio vai ser muito especial, não vamos contar agora o que vai acontecer ainda, mistérios. A nossa ideia é conversar sobre Porto Alegre com pessoas que têm uma forte ligação com a cidade, ou porque estudam, pesquisam sobre ela, ou porque vivem aqui, gostam daqui, ou por tudo junto, né? Como é o caso do nosso convidado de hoje, né? Nosso convidado de hoje, que abre esta 3ª temporada do Quase Sem Pauta, 27º episódio, é um colega jornalista, e eu vou colocar ele aqui agora. Vamos, Porto?
Jornalistas são muito interessantes, sempre achei. Olha aí! Bem-vindo, Rafael Guimarães, gremista. Né? Ninguém é perfeito nesse mundo, né? O que eu vou dizer para vocês? Né? Ninguém é perfeito nesse mundo. Jornalistas são pessoas muito interessantes, né, Rafael? A gente pode chamar de Rafa, né? Porque a gente se conhece faz um bom tempo, né? Pode chamar de Rafa. Em primeiro lugar, não é, as duas Lúcias, já vi que estão afiadas, né? Estão ali super ligadas, né, nesse espaço que elas estão abrindo, quer dizer, já abriram e agora estamos iniciando uma nova temporada, né? E eu me sinto muito honrado, né, de ter sido convidado, né, para abrir, né, essa. Eu falo muito, né? Tem que é um vício que eu tenho esse vício para gravar o negócio. Né? Fui gravar o negócio, aí fiz assim uma fala super caprichada, daí a pessoa que gravou disse, pá, tem que fazer de novo, porque cada duas frases tu faz um né, então daí eu tive bem capaz e com certeza, coisas que a gente sempre fala. Com certeza eu não falo, bem capaz eu falo. Deixa eu apresentar o Rafael Guimarães, jornalista, escritor, já trabalhou, entre outros lugares, no Cojornal, da Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre, trabalhou no lendário Diário do Sul, é autor de 17 livros, entre os quais Tragédia da Rua da Praia, Teatro de Arena, Palco de Resistência, que levou o prêmio Açorianos na categoria especial Livro do Ano em 2009, A Enchente de 41, que ganhou o prêmio da Associação Gaúcha de Escritores como o melhor livro de não ficção em 2010, 20 Relatos Insólitos de Porto Alegre, prêmio Minuano de Literatura em 2017, 1935, todos pela editora Libretos. E em 2019 recebeu o título de cidadão emérito de Porto Alegre da Câmara Municipal. Então vocês já viram que não é pouca coisa, né? Mas o tamanho do currículo do cara tem talento. Né? Ainda bem que nós temos tempo de programa, hein? Mas tem a ver com a idade também, né? Como eu vivo há bastante tempo, deu tempo, né, de fazer essas coisas. Eu prefiro ser mais jovem e não ter ganho nada, mas enfim, essa é a vida, né? Não, mas a idade traz sabedoria, experiência. Rafa, deixa eu te fazer então a primeira pergunta e única séria deste podcast. Qual é a tua Porto Alegre? Que pergunta difícil. Como assim, para um cara que escreve tanto sobre a cidade, você perguntar qual é a Porto Alegre do cara, Lúcia Matos? A minha Porto Alegre, ela é uma Porto Alegre mais nostálgica, né? Eu vivi ainda um período que Porto Alegre tinha todas essas coisas gostosas, né, que a gente fala, de andar na Rua da Praia, quando a Rua da Praia ainda tinha uma vida assim muito. Agora existem movimentos, né, para também dinamizar, mas enfim, de ir na livraria Miscelânea, né, de comprar disco na Kings Discos, e basicamente, né, de frequentar aquele espaço do Cais do Porto, que chama de Cais Mauá, mas na verdade é Cais do Porto, porque ele é muito anterior à instalação da Avenida Mauá. Uhum. E então essa nostalgia assim que me prende, né, que faz até que de repente é isso que faz até que eu escreva livros que falam de coisas do passado. E que a gente acaba, né, essa nostalgia também acaba nos colocando, de certa forma, um pouco saudosos e um pouco tristes, né, pelo que se perdeu. Acho que Porto Alegre, eu acho que é uma tendência da globalização, digamos assim, de toda essa massificação da informação, que as cidades começam a ficar um pouco iguais, né? E Porto Alegre, eu acho que perdeu alguma coisa, né, no caminho, e que eu simbolizo, né, na questão do Porto, realmente. O Porto é fechado há mais de 10 anos, né? Isso significa que, por exemplo, um jovem que hoje tem 20 anos, 18, não teve nenhuma vivência no Porto, não tem nenhuma memória afetuosa do Porto, né? E que é o espaço, né, daquele espaço todo de onde nasceu a cidade, e o Porto como espaço, né, que garantiu a internacionalização da cidade, né, a qualificação da cidade naquele período, né, da segunda, terceira década do século XX.
Eu tenho nostalgia da Livraria do Globo, eu tenho... Então, essas coisas assim ainda me prendem muito. Eu fico pensando um jovem de hoje, né, que já se depara com uma cidade diferente, uma cidade que perdeu algumas coisas. Qual seria para esse jovem, né, a Porto Alegre dele, né? Qual é a referência, qual é a identidade, né, que esse jovem tem com a cidade? A minha é nostálgica, não quer dizer que eu não goste da cidade hoje, eu gosto de vir aqui, sempre vivi, tive oportunidades, né, de ir para fora, profissionais, de ir para São Paulo, ir para o Rio, ir para Brasília, mas acabo ficando aqui porque, enfim, um pouco por me sentir bem aqui na cidade, né? Mas ainda com essa coisa da nostalgia, às vezes me alfinetando. Ô, Rafa, tu acha que essa questão do passado, assim, né? Talvez entender a cidade hoje ela não é mais o que era para ti antes. Isso pode ter sido o gatilho, assim, para tu começar a pesquisar sobre Porto Alegre. Tu virou uma referência nisso, né? São 17 livros, acho que a maioria tem a ver com a cidade. Por que isso começou? Acho que não é por aí. O que, na verdade, eu falo, e é a mais absoluta verdade, foi uma coisa muito casual. Eu comecei a escrever livros, o primeiro eu tinha feito um livro infantil, né, que é uma história que eu inventei para minha filha quando ela era pequena, chamado Livrão e Jornalzinho. É um livrinho que fala de dois personagens, que na verdade é um jornal, que é um magrinho, o livro, que é o gordo, então seria uma coisa do gordo e o magro, que era uma coisa que eu gostava muito quando era criança, e inventei uma história para minha filha com esse personagem. Mas assim, era uma coisa para mim completamente aleatória, única, não tinha pensado em escrever. E daí eu comecei a pesquisar, eu gosto muito, né, uma das coisas que me fascina em Porto Alegre é a história da legalidade. É uma história fantástica, eu me vejo assim, vivendo a cidade naqueles 10 dias, digamos assim, a cidade intensa, né? A cidade, as pessoas mobilizadas, uma coisa quase revolucionária na cidade, né? Tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, tudo que eu falo com as pessoas que vivenciaram aquilo me fascina muito. Então eu comecei a Foi a juntar minha coisas. tese de faculdade, a legalidade. Ah, A legal. a A rádio da importância do rádio na legalidade. legalidade. Eu lembro a Lúcia Matos, falando sobre essa questão aí na faculdade. Tu era até meio chata, porque tu só falava desse assunto, Lúcia Matos. Por Ai, meu favor. Deus, mas é uma história, Uma baita história. não é todo mundo que tem essa história para contar, Não, né? é fantástica, né? Até eu depois, agora faz questão de 10 anos, eu fiz o roteiro daquele musical da Legalidade, que foi feito na frente do Palácio, com a direção do Luciano Alabars. Até o Mauro Soares, né, falecido esses dias, né, uma figura muito querida, fazia o papel do Jango, falava lá de cima da sacada. Foi uma coisa fantástica aquele musical, produzido pela Carla Joner, e então ali também tive a oportunidade ali ao fazer aquele roteiro, né, também tratar muito desse episódio. E daí saiu antes o livro Porto Alegre Gozo 61. É um livro de pequenos textos falando de coisas da cidade naquele período, da cidade e do mundo, né? Porque a gente sabe que a década de 60 foi a década que mudou a humanidade, pelo menos mudou a cabeça da humanidade, enfim, conquista espacial, pílula anticoncepcional, amor livre, os protestos, né, contra a guerra, a mobilização, o surgimento, né, de uma ideologia jovem, né? O jovem dizia: não queremos mais o mundo que nossos pais legaram, queremos nós criar o nosso mundo. Então se criou essa ideia de conflito de gerações, né, que antes não existia. Antes os filhos reproduziam os passos dos pais, os filhos reproduziam os passos das mães, e assim ia se reproduzindo, né, todo esse modo de vida, e os anos 60 acabaram com isso. Então esse livro fala também dessas coisas, e daí uma coisa puxou o outro. Um dos textos era o teatro de equipe, daí a Ivete Brandalize
Mas tu falou do teatro de equipe, aqui tem que fazer um livro de teatro de equipe. Mário de Almeida, que era um mentor do grupo, estava querendo fazer um livro. Ela disse, mas o Mário não vai fazer sozinho, tu vai ter que ajudar ele. Daí o pessoal do Teatro de Arena, pô, tu fez um livro de teatro de equipe, agora tem que fazer o livro de Teatro de Arena. Teatro de Arena eu vivenciei, né? Eu ia lá ver as peças, o teatro de equipe não, eu era muito pequeno. E aí as coisas foram indo, né? Daí, numa pesquisa, achei aquela coisa do livro Tragédia da Rua da Praia, que é um faroeste que aconteceu em Porto Alegre. Eu disse, mas não é possível, que história é essa aqui, fantástica, fez um livro. Então eu digo, né, que um livro vai puxando o outro, né? Esse trabalho a gente, às vezes, tem pessoas que confundem, né, o trabalho do escritor com o jornalista, né? Mas essa coisa de ser jornalista também faz com que tu seja mais curioso, imagino, né? É aquilo que a gente fala, que uma pauta puxa a outra, e no caso de um escritor, um livro puxa o outro. Os teus livros têm mais ou menos épocas um pouco determinadas, né? 35, depois tem enchente de 41, tem a questão da legalidade, então tu escolhe, assim, alguns períodos, acho eu, da cidade para retratar, né, Rafa? Sim, eu até, esses dias também, alguém me perguntou por que não escreve uma história de Porto Alegre, né? Bom, primeiro, eu não sou historiador, né? Meus livros falam de coisas, histórias muito localizadas. Às vezes um crime, né? Uma vez numa escola lá, o guri disse, o senhor trabalhou no Diário Gaúcho? Eu disse, não, por quê? Não, porque o senhor só fala de crime nos seus livros. E tal. Mas é que o crime é uma forma, né? O crime é uma forma de rompimento, né? Da rotina da cidade, o rompimento do cotidiano dramático, e isso faz com que aflorem, né? Os sentimentos da sociedade, a sociedade se revela quando está diante de uma situação que pode ser um crime, pode ser enchente, né? E quando está na mansidão, parece que tudo bem, todo mundo é bonzinho, todo mundo tem bons propósitos, mas diante de um crime, a pessoa tem que se posicionar, e aí se revelam também coisas da própria sociedade, das próprias comunidades. Então, são episódios localizados, né? Mas que acabam constituindo, vamos dizer assim, uma linha de história. Por exemplo, o Tragédia da Rua da Praia fala do período do positivismo, né, início do século XX, até a professora precocemente falecida, a professora Sandra Pesavento, quando fizemos o lançamento do livro, ela me fez um elogio, que eu guardo até hoje. Ela disse, olha, quem quiser entender como é que era o estado sobre o positivismo, teu livro ajuda muito a compreender isso. Depois o livro Fim da Linha, O Crime do Bonde, que é um caso clássico de feminicídio, se passa mais adiante, na década de 20, quando Getúlio já está se alçando a presidente da República. Depois, o 35 é o mais recente, entra nesse período da euforia, né, da tentativa de construir uma ponte entre um passado idealizado, que seria a Revolução de 35, com o futuro almejado, que era a pujança, né, que o Rio Grande do Sul mostrava naquela época. Depois, 2 livros que se passam na guerra, a Dama da Lagoa e o Espião que Aprendeu a Ler, também passam na guerra, a comunidade alemã, que era muito forte na cidade, todo esse temor, ainda mais a ditadura do Estado Novo. A enchente de 41, né, que aliás, quero mandar um abraço, né, para o querido amigo Bento Porto, que me deu um material fundamental, né, para que o livro concluísse, tivesse uma conclusão, né, melhor, bem mais qualificada do que originalmente ele tinha. Bento Porto, mais conhecido como meu pai também, né? Que fica bem claro. Mais conhecido, um abração bem forte, né? Uma hora dessa, quando eu for para a praia, vou visitá-lo aí. Saudações tricolores para o Bento Porto. Ninguém é perfeito. Vocês têm que saber que é o seguinte, as gerações elas vão se depurando, entendeu? Então, meu pai tem esse defeito de fabricação, mas tudo bem. Tá certo. E depois, claro, legalidade, tem 2 livros, Porto Alegre 61, Unidos pela Liberdade, sobre a legalidade, e mais tarde a morte do sargento, né, Manuel Raimundo Soares, uma das primeiras vítimas do regime militar. Era um paraense, né, que acabou vindo a Porto Alegre, expulso do exército por suas posições, então já entra na década de 60. Então é capaz, né, de fazer uma linha, os meus livros acabam
podem servir como uma linha, né, para mais ou menos ver como é que a cidade, geralmente as coisas são da cidade, ela passou por essas diversas fases, né, sem a pretensão de que sejam documentos históricos. O documento histórico exige, né, mais documentação, autenticidade, né, e a gente tem essa vantagem, né, de sendo jornalista. Eu sou um escritor, meio jornalista, embora às vezes eu faça meus livros tentando, né, pretensiosamente uma linguagem mais literária, mas na verdade é pura pesquisa jornalística, é puro uso de ferramentas do jornalismo para fazer isso. Rafa, uma pergunta, assim, antes que a Matos pergunte, só para me atravessar. Tu, de um tempo para cá, tu produziu muito, e produz muito, e deve estar produzindo alguma coisa que a gente vai te perguntar depois o que é. Mas tu te espelha em alguém para fazer isso, né? Principalmente sendo jornalista, a gente tem escolas, principalmente também estrangeiras, de muita gente legal, de jornalista que, entre aspas, se transformou em escritor. Alguém tu olha assim e diz, bom, eu tô no caminho desse cara? Especificamente não, mas na verdade os autores, assim, vamos dizer que eu tenho uma referência maior, não é? Eram jornalistas, né? O Érico Veríssimo era jornalista, o Josué era jornalista, o Garcia Marques, né? Não que eu tenha a pretensão, não é, de chegar perto, mas era jornalista que escreve livros, não é? No final, principalmente na fase final, passou a ver muitos livros sobre sua experiência como jornalista. Tem um cara que eu me espelho muito, que é o Tabajara Ruas, nosso querido amigo. Não que ele fosse jornalista, mas ele trabalhou muito, inclusive no Diário do Sul, trabalhou muito conosco, né? E aliás, o Taba foi a primeira pessoa, na verdade, que leu o Tragédia Roda Praia, recém tinha lançado, ele comprou e me ligou lá de Santa Catarina, ficou encantado com o livro. Acho que isso me deu, eu não sabia, né, se o livro ia ter retorno ou não, isso me deu um ânimo muito grande para continuar escrevendo. Então, essas figuras assim de jornalistas, ou que viraram escritores, mas eram jornalistas, me encanta muito o jeito que eles reconstroem, né, os ambientes, né, o jeito que eles fazem os personagens se movimentar dentro dos espaços urbanos, né. Isso também permite, né, enfim, que eu esteja lá também, né, quando eu faço um personagem se mexendo na Rua da Praia na década de 30, eu me sinto ali, né? E, na verdade, essas coisas, eu faço esses trajetos, eu caminho por esses lugares, né? De preferência, eu caminho na hora que essa cena vai aparecer no livro, para ver a luz, para ver se puder, na mesma época do ano, às vezes não dá. Sim. Mas uma experiência muito rica, eu fico pensando, pô, ali aquele prédio ali, daí eu vejo uma foto antiga do mesmo prédio, que tem umas pessoas. Isso é uma coisa, para mim, um exercício fantástico, um exercício assim que muito estimulante, né? Por isso que eu faço tantos livros, porque bom, eu só faço isso também agora. Claro, eu tô na Libretos, né? Só faço isso, parece que tu não faz nada, né, Rafael? Só eu faço, é claro, ajudo a Clô na Libretos, a Clô Barcelos, minha querida companheira, mas ela que faz todo o trabalho pesado da Libretos, não só pesado, também artístico, porque ela faz as capas de todos os livros, não só os meus, todos da Libretos, mas ela faz a parte pesada e eu fico ali meio, sento aqui no meu canto aqui e escrevo, pesquiso nós, em geral, né, cá entre nós, gurias, a gente é um pouco preguiçoso para as coisas em alguns momentos, né? Em algum momento a gente, hoje eu estou cansado, não estou com vontade de fazer nada. Então, às vezes eu não faço nada, mas eu não faço nada, eu fico me culpando, pô, mas eu podia avançar naquela coisa ali que tá meio frouxa ali no. Já que eu não estou fazendo nada, deixa eu fazer alguma coisa. Né? Pois é. Então, mas eu me dedico muito, eu trabalho muito, muito, muito mesmo. Escapo, às vezes, dou uma escapadinha ali no Facebook, mas logo volto
porque me motiva, porque eu gosto, não é? Porque me... Ô, Rafa, e tu acha que o teu olhar sobre Porto Alegre, assim, ele é um olhar sempre com o Rafael Guimarães, escritor e jornalista, ou tu consegue relaxar, assim, ou quando tu tá caminhando em algum lugar, tu sempre tem um olhar, mas nossa, que curioso isso aqui, vou pesquisar tem uma mais sobre história. isso. Aqui tem uma história e tal. Porque quando eu estou fazendo, por exemplo, eu estou envolvido num projeto, antes eu me dispersava muito. Até eu fiz um livro chamado 20 Relatos Insólitos, num período que eu estava muito disperso, eu estava fazendo uma coisa, mas me vinha outra. E eu acabei fazendo, então, um livro com 20 histórias curtas, né, sobre Porto Alegre, que eu pensava em cada uma delas, ou na maioria delas, fazer um livro sobre elas, mas eu vi que eu não ia fazer. Então, eu fiz relatos curtos, até deu certo. Foi um livro premiado, foi um livro que as pessoas gostaram, e gostaram até mais do que eu esperava. Eu não tinha muita pretensão. Tipo assim, tu não dava nada por ele, mas os outros deram. Eu estava assim, eu tenho que assim, desovar, uma palavra feia essa, desovar, mas eu tinha que desovar essas histórias. Falei muito com a Clô sobre isso e fizemos. Mas, em geral... Especificamente desse teu livro dos relatos insólitos, eu estava lendo um pouco sobre ele. Qual tu acha que foi o mais bacana deles ali? Qual te chamou mais atenção na hora de pesquisar, enfim? Tem dois. Tem um que é o suicídio da mulher do Júlio de Castilhos, que foi um tema tabu no Rio Grande do Sul por muito tempo. O Júlio de Castilhos morreu com 43 anos, né? Ele foi o maior político do Estado, depois, claro, superado pelo Getúlio, porque o Getúlio viveu muito mais do que ele também. O Júlio de Castilhos certamente chegaria a presidente da República, não tem nenhuma dúvida disso. Então, ele era assim... E com a coisa do positivismo e tal, ele continuou governando depois de morto, ele chamava o Grande Morto, né? Uhum. E a esposa dele, né, ele morreu, ela perdeu o sentido de viver, porque as mulheres viviam para os homens naquela época, elas não tinham vida própria, né? Ela era sabe, quase como um apêndice da vida dele, e quando a vida dele se extingue, a vida dela também, ela também com a mesma idade, 40, 41 anos, 6 filhos, a vida dela se extingue, né? E ela não cuida mais dos filhos, diz que, mas a senhora tem filhos, eu trocaria todos os filhos pela volta do Júlio. E tem, então, essa história que eu escrevi é muito com base nas cartas que eles trocaram, tem um livro até que fala das cartas que eles trocavam entre os dois, cartas muito, muito apaixonadas. E essa história é muito triste, né? E que eu fiz ela com muito pesar, mas eu gostei muito do resultado. E a outra que eu gosto muito também é uma que fala da maldição da negra Inácia, que é um tema que hoje está em voga, que é a empregada de uma casa, era uma casa onde moravam 3 irmãos, 2 barbeiros e a irmã deles com o marido dela, moravam numa casa ali na Rua da Praia, e tinha uma empregada negra, né, a Inácia, e daí ficou o marido da irmã dos barbeiros, ficou doente, nem sabia o que era, ela fez lá um chazinho e uns trabalhos, né, e acabou curando, e ela passou a ser requisitada, né, para resolver os problemas da família, até que acharam que ela estava se metendo demais, ela também era orgulhosa, né? Ela queria receber pelos seus trabalhos, acaba matando ela. Eu gosto dessa história porque ela estabelece bem o conflito, né, entre as pessoas lá, que no caso católicas, hoje seria esse conflito se dá com os evangélicos e as religiões negras, né? Eles não compreendem, né, a cultura africana e matam ela. Então isso aí tem uma simbologia para mim muito forte, né? E eu gostei também muito dessa história. Mas enfim, eu gosto das outras, né? Em geral, mas essas duas histórias. E tem uma história, né, da minha tia-avó, era uma grande cantora, Olinta Braga, era noiva do Araújo Viana, que foi o grande compositor de Porto Alegre, né?
Ela não chegaram a casar porque ele teve uma doença degenerativa e ela foi afastada dele, né? Foi mandada para a Europa para estudar. Então, um rompimento, né, muito forte. Enfim, que ele acabou, né, a doença agravou, ele faleceu e ela nunca mais casou, né? Ela interrompeu sua carreira de cantora, que era uma carreira brilhante, passou só a dar aula de canto. E ela o conheci no final da vida dela, convivi bastante com ela. É uma história de amor um pouco triste, mas também é uma coisa de familiar muito forte, né? A gente, todos nós, eu, meus irmãos, minhas primas, temos, né, essa coisa muito forte. A gente dizia na escola, não, minha tia-avó era noiva do Araújo Viana. Então, É chique, hein? era chique, né? Assim tem como, peso. Assim como meu avô, o poeta Eduardo Guimarães, né, foi um poeta muito importante também, que morreu muito cedo, morreu com 36 anos. Nem meu pai conheceu ele direito, né? Mas também dizia na escola, sou neto do Eduardo Guimarães, as professoras, que Chique, bom, chique. tal, Mas né? é interessante quando a gente escuta, assim, né, historiadores ou jornalistas que contam histórias, né, como tu deixaste claro aí no teu caso, quando as pessoas se referem a lugares, espaços, ruas, ambientes que a gente frequenta, né? Araújo Viana, para, sei lá, 99,9% da população de Porto Alegre é um auditório onde a gente assiste os shows, né? Mas existia uma pessoa com esse nome, né? Assim como o Júlio de Castilhos, que pode ser uma praça, uma rua, mas não, existiu e poderia ter sido presidente da República. Essas coisas são muito interessantes quando a gente pesquisa, né, Rafa? É verdade, né? É verdade. Eu descobri também, já tinha uma pequena referência, um nome que é muito estranho, que é o Mário Cinco Paus, que é uma travessinha que tem atrás da prefeitura, e que era um jornalista, tá no livro Tragédia da Rua da Praia, e depois virou advogado, Rábula, né? Na época do positivismo, existia liberdade de profissão, ele se tornou um advogado muito que tratava, né, das coisas do povo, e ele, como advogado, conseguiu, até também está no livro 20 Relatos, conseguiu, as prostitutas eram proibidas de sair à rua, né, e ele conseguiu que elas tivessem liberdade, né, para ficar na rua, na frente das suas casas. Elas não podiam nem ficar na janela, tinha que ficar fechado, né, porque achavam que era um escândalo, e ele conseguiu. Aí eu contei essa história numa chamada Liberdade para as Borboletas. Então ele era um advogado uma figura muito folclórica, mas muito querida, não é, pelas pessoas. Meu pai chegou a conhecer ele, uma figura muito querida na cidade, um cara muito grande, com aspecto indígena. E é o Mário Cinco Paus, que todo mundo fica curioso, quem é o Mário Cinco Paus. Um trocadilho com a história do Mário Cinco Paus e as prostitutas não vai dar certo. Eu não vou fazer essa piada. Desculpa, não vou fazer essa piada. Ô, Rafa, tem alguma história que tu queria muito contar e ainda não contou? E já aproveito para te perguntar, que a gente já estamos aí com 30 e tantos minutos de pod, já aproveito para te perguntar qual é o teu próximo projeto, no que tu está trabalhando? Tem umas histórias, tem uma história que eu gostaria de contar, mas foi muito bem contada pelo Celito de Grande, né, que é a história do caso Clima. Eu gostaria de contar porque o crime aconteceu ali na rua Barão de Santo Ângelo. Eu morava na Dinarte Ribeiro ali, no tempo que a Dinarte Ribeiro não era o que é hoje, era uma rua que não tinha, rua simples, não tinha nenhum comércio. Aliás, a Padre Chagas também não tinha nada, só tinha uma padaria no meio da quadra ali, então não era a calçada da Fama, era uma... E ali da minha casa, da sacada da minha casa, eu me lembro até hoje, eu fecho os olhos, estou vendo a cena, as pessoas, né, no sábado chuvoso, de guarda-chuva, olhando para a casa dos Clima, né, onde, quando na véspera, tinham assassinado a Marguerite Clima, que era a esposa de um deputado, né, e o crime ficou insolúvel em muito tempo, e o Celito conseguiu, né, mais ou menos com a sua pesquisa e também com as filhas, né, terem finalmente se proposto a falar sobre isso, e conseguiu mais ou menos decifrar aquele crime. Então, esse, o caso Clima, é uma das histórias que eu gostaria de ter feito, e o Celito fez isso e fez com muita habilidade. Tem algumas outras que agora não me ocorrem. Qual que já está pronto, que já está no caminho aí?
Pois é uma história que chama O Incendiário. Na metade do século XX, em 49, novembro de 49, pegou fogo o Tribunal de Justiça, que era um prédio gêmeo ao Teatro São Pedro, né? Ele ficava exatamente onde está o Tribunal de Justiça hoje, mas hoje é um edifício, mas era um prédio igual ao Teatro São Pedro e que foi incendiado. Pegou fogo, foi destruído, depois fizeram o edifício ali. Bom, pegou fogo e tal, foram atrás das causas, teria sido uma causa natural, mas 2 meses depois pegou fogo a repartição central de polícia, que ficava ali onde hoje é o Colégio Sévigné, ali na esquina da Duque com a Marechal Floriano. Bom, 2 incêndios assim. Daí, claro, criou uma enorme desconfiança na cidade, uma enorme pressão sobre a polícia, né? E, claro, que foi criminoso, porque tinha um processo que interessava, que foram queimados, inquéritos, né, que interessavam a determinadas pessoas foram queimados, então alguém... E daí a polícia apresenta, né, como incendiário uma figura absolutamente inacreditável, chamado Manuel González Aragón, um espanhol, que tinha o apelido de Major Aragón, embora ele não fosse major. E então o livro conta essa história, né? Conta toda a trajetória desse Major Aragón, que era um golpista, né? Um golpista de cheque sem fundo, de aplicar golpes e tal. E esse momento dramático quando a polícia escolhe ele para ser o incendiário. O problema é que quando aconteceram os incêndios, ele estava preso em São Leopoldo e foi difícil, né? Porque como o cara está preso em São Leopoldo, sai da prisão, bota fogo no tribunal, volta, daí a 2 meses sai da prisão, bota fogo no coisa e volta. É uma coisa impossível, no entanto, essa versão foi vendida para a população. Então o livro fala sobre isso. Aí tem um monte de histórias paralelas, né, envolvendo casos policiais, casos, né, que tem a ver até que chega no desfecho dramático que eu não posso contar. Mas esse é um livro que está me motivando muito, porque fala de muitas coisas, interesse público, cobertura jornalística, versões policiais, ele tem todos os elementos assim que eu gosto de trabalhar, que as pessoas certamente também gostam de ler sobre isso. Rafa, assim, a Lúcia Matos, ela manda eu encerrar, eu encerro, né? Porque ela que manda nesse programa, na verdade. Mas uma última pergunta, porque eu sempre gosto de dar a última palavra. Chegou um estrangeiro aqui, caiu em Porto Alegre de paraquedas, e tu tem que escolher um livro para ele se situar. Como é que o cara se situa em Porto Alegre? O que ele tem que ler para entender onde é que ele está se metendo, Rafa? Tá, mas eu posso falar pelo menos uns 3 livros, pode ser? Não, só o cara tá com preguiça. O cara tá com 3. preguiça. Tá bom, 3. 3 livros. Um livro, não quero fazer média com a Matos, mas Cães da Província é um livro fundamental para quem queira conhecer Porto Alegre, né, no século passado e também com as coisas que se derivaram dali. Cães da Província, do professor Luiz Antônio Assis Brasil. Mais conhecido como Pai da Matos. Os pais estão famosos hoje. Pois Pai da Matos. Daí alguém vai me dizer, foi lá no programa das gurias, ficou fazendo média com as gurias, não tem vergonha na cara e tal. O outro Os Ratos, do Dionélio Machado, é um clássico, né, Rafa? É um clássico. E, por fim, né, também, não menos importante, Camilo Mortágua, do Josué Guimarães, que é um livro fantástico que eu tinha lido há 30 anos atrás, reli agora, e muitas coisas que tinham me passado na primeira leitura, encontrei agora. É um livro absolutamente extraordinário. Então faria esses 3, teria outros, né? O Resto do Silêncio, do Érico Veríssimo. E aí vai uma lista. Inclusive, vamos botar uma obriga pro Rafa aqui, para as pessoas irem nas nossas redes sociais. O Rafa vai nos dar uma lista dos 10 livros de Porto Alegre bacanas que a gente vai publicar nas nossas redes, né, pessoal? Já está publicado, inclusive. Já nos deu, já publicamos. E eu aproveito para chamar quem quiser saber mais sobre os livros do Rafael Guimarães. Tá rodando aí embaixo, ó. Quem quiser mais informações, vai no Instagram Libretos Editora, da nossa querida Clô Barcelos. Ali tem muitas informações. Bom, como a gente não tem regra nenhuma nesse podcast, Rafael,
Eu disse para a Lúcia fazer, eu ia dar a honra dela fazer a última pergunta, já desisti. Eu vou fazer a última, então. Eu tenho mais uma, gente hein? encerrar. Cuidado, eu tenho mais uma. 40 minutos nós já estamos, né? Mas tudo bem, né? Rafa, o teu lugar preferido em Porto Alegre? Validade. A tua casa não vale, tá? Desculpa. Não vale. Não, eu tenho meu lugar preferido tem a ver com a minha infância, que é a Praça Maurício Cardoso, ali na Félix da Cunha, ali agora agora tudo é chique ali em volta, né? Tá ali, inclusive. Ali é um bairro chique, É um bairro chique, tem aquela o meu bairro, Moinhos de Vento, não esculhambem. Eu gosto muito daquele casario que tem ali na Félix da Cunha, ali em cima. Aquele casario dá uma ideia, parece Londres, assim, né? Aquelas casas todas pequenas, estreitas, mas de 3 andares. Ali onde está a loja do Ivo Pinheiro Machado, a Pocket, né? E eu gosto muito dessa praça. Quando os netos vêm, eu levo eles lá, eles ficam olhando, mas ela é uma praça bonita, igual, independente da minha relação afetiva com ela. E tem um lugar que é fantástico, é aquela escadaria da Fernando Machado, que vai até lá em cima, a Duque. Eu acho que tem uma coisa fantástica, mal cuidado, né? Sempre como os espaços públicos em geral acabam sendo mal cuidados, mas aquela escadaria, para mim, é um mistério. Ela parece assim um roteiro de um filme, né? Que a gente caminha, chega ali quase no fim, daí os caminhos se separam, né? E depois se juntam lá em cima. Eu acho que é um filme que é duro chegar até ali, né? E depois a virada dramática, se separam ali os amantes e tal, e voltam a se encontrar lá em cima. E ali tem fotos antigas lá de cima, tu conseguia ver o Guaíba. Então eu imagino também os namorados sentarem ali, né, ficarem olhando aquela paisagem na hora da escadaria. Hoje está cheio de edifícios, não se consegue enxergar nada. Eu acho que esses 2 lugares, tem vários outros, mas esses 2 lugares, a pracinha em primeiro lugar, não é, porque é uma coisa que muito afetiva, muito afetuosa para mim. E quando eu estou ali por perto, dou uma passadinha ali para caminhar um pouco por ali. Duro é acabar esse podcast, né? Não, peraí. Deixa eu só fazer a minha pergunta, porque eu me esqueci de fazer essa pergunta quando teve um momento. A Lúcia Matos vai me xingar pelo WhatsApp, mas ok. Rafa, da onde tiraram essa expressão abobado da enchente, Rafa? Rapidamente, né? Não, rapidamente. No meu livro está ali uma explicação, é que após a enchente, né, houve um enchente surto 41, né? 1941. Houve um surto de espiroquetose, né? As pessoas ficavam espirocadas. Não é despirocadas, despirocada a pessoa fica agitada. Espirocadas é uma doença que pode levar à morte várias pessoas, a pessoa fica muito prostrada. Hoje equivaleria a leptospirose, não sei se é bem a mesma coisa, mas equivale a leptospirose, que é uma doença transmitida, né, pelos ratos no meio da água. Então as pessoas ficavam assim, atiradas. Essa é uma hipótese, né? Outras pessoas dizem que é porque todo mundo ninguém conseguia reagir, todo mundo ficava assim, por isso que ficava uma bobagem a encher. E virou gíria, né? Virou gíria depois. Era nosso bullying na escola, né? A babada enchente, tu ficava furioso. A babada enchente é tua, não sei o quê. E a demora das autoridades, né? Estava chovendo há 20 dias, chuva incessante, né? As águas vindo dos rios, né? Vindo lá de cima dos rios que alimentam o Guaíba, e as autoridades ficaram paradas muito tempo, né? O prefeito Loureiro da Silva, o governador Cordeiro de Faria, demoraram muito para reagir. E muita gente, quase um quarto da cidade perderam suas casas e tal. Não morreu muita gente, porque como ela foi lenta, as pessoas fugiam e iam para lugares mais seguros. Mas são essas as explicações, mas não é difícil, né? Quando cria Mas tá bom. Assim, algo que a gente ouve, assim, ouvir uma explicação dessas é bom, Lúcia Matos. Agora tu pode encerrar, já tirei minha dúvida. Ai, mas é duro, né? Eu tô chateada. Tem tanta coisa que eu queria perguntar pro Rafa, mas Rafa, muito obrigada
por estar com a gente. Então, todo mundo seguindo ali a Libretos. Aê, ó. Olha aqui, o meu é vermelho porque eu sou do Inter, tá? Olha todo mundo seguindo a editora Libretos. Vão atrás dos livros do Rafael Guimarães. Ele vai passar uma lista pra gente também das dicas. E a gente tem uma playlist com músicas de Porto Alegre. Né, Porto? Só ir lá no nosso Spotify. As clássicas e as não tão clássicas, né? Isso aí. Exatamente. Rafael, muito obrigada, tá? Obrigada pela aula e por estar com a obrigada, gente. Rafa. Obrigada, Rafa. Eu que agradeço, né? Foi um programa bem gostoso de fazer. Duas queridas amigas, né? Que, enfim, elas são bem mais jovens do que eu, mas já tivemos, né, vários momentos, né, de interação, né? Várias feiras do livro, né? Várias feiras do livro, Já espiroqueamos, né, Rafael? Já espiroqueamos. Já espiroqueamos, e então foi muito legal, fiquei muito contente, né? Não é todo dia que a gente faz um programa com esse astral. E, enfim, né, boa sorte para vocês, vão acompanhar toda essa programação de março, né, e passar a ser um fã aí do Quase Sem Pauta, né? Quase Sem Pauta que tem um monte de pauta, é isso aí. É uma ironia ali que vocês colocaram, né, para enganar a torcida. Valeu. Obrigada, Rafa. Feliz aniversário, Porto Alegre. Valeu. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.